Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades realizadas da semana passada, as atividades de física. Então, essas são a correção das últimas atividades, para quem já foi aprovado, quem não está de agrupamento. Então, vamos lá. As atividades, elas foram retiradas do livro didático, capítulo 11, espelhos esféricos. Então, questão 1. Com o objetivo de obter mais visibilidade da área interna do supermercado, facilitando o controle da movimentação de pessoas, são utilizados espelhos esféricos, cuja distância focal em módulo é igual a 30 centímetros. Um cliente de 1,80 de altura está a 1,5 metros de distância do vértice de um dos espelhos. Indique o tipo de espelho utilizado e a natureza da imagem fornecida. Então, nós estudamos nos espelhos esféricos, nós vimos que existe o espelho côncavo e o espelho convexo. Nessa situação aqui, ele está perguntando qual desses dois espelhos que vai aumentar a visibilidade do ambiente e quais são as características da imagem. Então, o espelho utilizado é o convexo, que fornece imagens direitas reduzidas e virtuais. O campo visual é ampliado quando se usa um espelho esférico dessa natureza. Então, vamos lá para a letra B. Ele pede para calcular a altura da imagem do cliente. Então, os dados que o exercício nos fornece é o seguinte, que o espelho ele é convexo, então o foco ele é menor que zero, então o foco vai ser negativo, menos 30 centímetros. O cliente ele está a uma distância de 1,5 metros do vértice do espelho, então o P, que é a distância do objeto ao espelho, é 150 centímetros, vamos transformar tudo para centímetros, e a altura do cliente, que é o objeto, é 1,8 metros. Então, O vai ser igual a 180 centímetros. Utilizando essa equação, a equação de Gauss, substituindo os valores, nós temos que o foco é menos 30, então vai ficar 1 sobre menos 30, que é igual a 1 sobre 150, que é o valor de P, mais 1 sobre P'. Então, nós fazendo essas operações matemáticas aqui, nós vamos descobrir o valor de P', que é igual a menos 25 centímetros. Da equação do aumento linear, nós temos que a ampliação ela é igual à imagem dividida pelo objeto. A ampliação ela pode ser dada também através de menos P' dividido por P. Lembrando que esse P' é a distância da imagem ao espelho e P é a distância do objeto ao espelho. Então, nós temos tanto o valor da imagem ao espelho, que é o P', que nós descobrimos que é menos 25, e nós temos também a distância que o objeto está do espelho, que é 1,5 metros, que o enunciado nos deu, 150 centímetros. Então, nós sabemos também que o objeto, ele vale 180 centímetros. Ele tem uma altura aí de 180. Então, substituindo os valores e fazendo as operações matemáticas aí, nós temos que a imagem vai ser de 30 centímetros. Então, a imagem desse homem será de 30 centímetros. Pessoal, vamos lá para a questão 2. Um dentista, para observar com detalhes os dentes do paciente, utiliza certo tipo de espelho. Normalmente, o espelho é colocado a uma distância de aproximadamente 4 milímetros do dente, de forma que seja obtida uma imagem direita com ampliação 2 vezes maior. E identifique o tipo de espelho utilizado pelo dentista e calcule a distância focal. Então, nós vamos ver que o espelho utilizado é o espelho côncavo, que deve fornecer uma imagem real, direita e ampliada.
Do enunciado, nós temos que o P vale 4 milímetros. A ampliação é 2 vezes maior, ou seja, vale 2. Da equação do aumento linear, nós podemos descobrir o P', que é a distância entre a imagem formada e o espelho. Então, substituindo os valores da ampliação e de P, que é a distância do objeto ao espelho, nós temos que P' é igual a menos 8 milímetros. Então, utilizando a equação de Gauss e substituindo os valores, né, nós temos aí tanto o valor de P quanto P' agora, nós podemos descobrir que o foco é igual a 8 milímetros.